Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Andrea, eu sou representante da 3W aqui no Brasil, fico baseada na cidade de São Paulo. E hoje eu vou contar um pouquinho mais para vocês nessa videoaula sobre uma das nossas escolas, que é a Archbishop Ryan. É uma escola nova no nosso portfólio, ela está entrando no mercado brasileiro agora, né, nesse início de 2020. E por conta disso, ela está oferecendo assim descontos muito bons, e é uma escola excelente que oferece uma infraestrutura incrível. Então, hoje eu vou contar um pouco mais para vocês detalhes dessa escola, tá? Apenas uma introdução sobre a 3W. Nós temos 45 escolas particulares no nosso portfólio, então nós trabalhamos somente com private schools nos Estados Unidos, e temos das mais variadas, né? Então temos escolas grandes, escolas menores, opção em casa de família e boarding schools também. E a Archbishop Ryan é uma opção de boarding school na Filadélfia, tá? A 3W, né? A sede da 3W fica em Los Angeles, é onde fica ali o nosso head office. E lá nós temos duas brasileiras que trabalham no time Brasil. Então, nós somos em 3 no time Brasil. Eu que fico aqui no Brasil dando suporte para todos vocês, para todos os agentes, seja pessoalmente para quem está em São Paulo, ou seja online para quem é de outro estado. Nós temos também a Natália, que é gerente do Departamento Brasil, e a Mônica, que é responsável pelo operacional. Inclusive, a Mônica também faz toda a parte de suporte para os alunos em programa, né? E esse suporte é essencial, já que brasileiros cuidando de brasileiros fazem toda a diferença na adaptação do aluno, principalmente ali nos primeiros meses de programa. Então, quem dá todo esse suporte é a Mônica, ela fica em contato frequente com os alunos para saber como eles estão, né? Como é que estão as aulas, a acomodação, se está precisando de alguma ajuda, de algum suporte, tanto para quem está em casa de família, mas também para quem está hospedado em boarding, tá? Então, esse é o time Brasil. Vocês podem contar com nós 3 para tudo que vocês precisarem. E então vamos começar falando um pouquinho mais aí da Ryan, que como eu comentei, é uma escola nova no nosso portfólio e tem vários selling points muito bacanas para atrair os alunos. Como eu comentei, então, a Ryan está localizada na Filadélfia. Ela não está no centro da Filadélfia, ela está a mais ou menos 40 minutos ao norte do centro, em um bairro residencial. Isso é super importante, então ela está numa localização super segura, num bairro mais tranquilo, com tudo que os adolescentes precisam ao redor. Então, cinema, shopping, restaurantes, mercados, tudo ali bem próximo da escola e 40 minutos apenas do centro da Filadélfia, né? A Filadélfia é uma cidade incrível, com diversos pontos turísticos. É uma cidade muito forte em esportes também, com 4 times muito fortes: beisebol, futebol americano, hóquei e basquete. Então, para alunos que gostem, né, de um perfil de cidade grande, com muita opção de lazer, focado em esportes, e super bem localizada, mais ou menos 1h30 de Manhattan, né, de Nova York, 3 horas de Washington, D.C., e também está mais ou menos 1 hora da costa de New Jersey, né, ali em Atlantic City, cidades próximas, que são super famosas ali nos Estados Unidos, na época de verão, ficam lotadas, né? São cidades que têm aqueles boardwalks, né, um calçadão super extenso, com vários restaurantes, várias atrações, com parque de diversões, parques aquáticos. Então, mais ou menos 1 hora aí da costa de New Jersey. A localização é realmente privilegiada da Ryan. Ela é uma escola grande, hoje ela tem em média 847 alunos, então é um número alto. E como eu comentei, ela é uma boarding school, tá? E um grande diferencial aqui é que são alojamentos dentro do próprio campus da escola. Então, os alunos têm um prédio dentro ali das dependências realmente da escola onde eles vivem. Então, eles só caminham até as aulas na parte da manhã. Então, é super bacana, super confortável para os alunos.
vou falar mais a fundo sobre a acomodação à frente, porque realmente é um super diferencial a acomodação da Ryan. 90% dos alunos da escola são americanos, então esse é um padrão da 3W, né? Esse número acontece em todas as nossas escolas. E por que isso, né? A gente acredita que a imersão na cultura americana é fundamental para o desenvolvimento desse aluno durante o high school, né? Tanto no aprimoramento do inglês, quanto academicamente, né? A ideia é que ele realmente viva como um americano. Por esse motivo, 90% dos alunos são americanos em todas as nossas escolas. E a taxa de aceitação em universidades da Ryan é de 94%. Então, quer dizer, dos 847 alunos, 94% deles vão para universidades americanas depois. Porém, esse é um número, então, geral da escola, né? Para os 847 alunos. Para aqueles que estão hospedados nos dormitórios da escola, a taxa é de 100%. E por que isso acontece? Eles têm a escola, ela é preparatória para a universidade, né? E eles têm uma preparação muito forte dentro dos dorms também. Então, a preparação não acontece somente na escola. Os alunos que estão hospedados nos dormitórios, eles têm um suporte extra. Então, eles têm professores à disposição, toda a preparação de SAT, de TOEFL acontece nos próprios dormitórios, e inclusive o ESL, né? Para quem não conhece, o ESL é o English as a Second Language, o inglês como segunda língua. Então, para alunos que precisam de um suporte extra no inglês, a escola oferece não somente ali nas aulas, mas também nos dormitórios. Então, por esse motivo, a taxa de aceitação em universidades para quem se hospeda nos dormitórios da Ryan sobe para 100%, né? Porque eles têm esse suporte realmente 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, para um aluno interessado em entrar numa universidade nos Estados Unidos depois, a preparação e o suporte que a Ryan dão são realmente diferenciados. Já comentei um pouquinho, então, sobre a localização, mas apenas reforçando, então, Filadélfia é uma cidade grande de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Lembrando que a escola em si, ela fica a 40 minutos mais ou menos do centro. Então, o aluno não vai ficar ali, né, no centro realmente da cidade. Ele estará num bairro residencial, seguro, tranquilo, mas perto de diversas atrações. Então, aí a gente tem alguns dos passeios que a cidade oferece. Como eu comentei, a Filadélfia tem muitos pontos turísticos, diversos museus, zoológico, parques, observatórios, né? É uma cidade que tem uma cultura muito rica, perto de várias outras cidades bacanas ali por perto. Então, estar na costa leste, né, mais especificamente ali no nordeste dos Estados Unidos, é um ponto super positivo, né? Ali perto nós temos diversas universidades incríveis, Ivy League, inclusive a UPenn, né, que é a University of Pennsylvania, que fica na Filadélfia. Então, realmente, a localização é fantástica. E, em termos de clima, o bacana dessa localização são as 4 estações muito bem definidas, né? Então, o aluno tem a possibilidade de vivenciar o inverno americano, realmente ver neve, esquiar, patinar no gelo, fazer snowboard, se assim ele quiser. Mas também o verão é super quente e, como eu falei, 1 hora aí de distância da costa de New Jersey. Então, realmente, ele tem a possibilidade de vivenciar as 4 estações, todos os feriados, né, que os Estados Unidos oferecem, que fazem parte da cultura americana. Então, realmente, é uma localização muito bacana. Aqui a gente tem algumas fotos da cidade, né? Como eu comentei, os esportes são muito fortes na Filadélfia, então realmente para um aluno que deseja focar em esportes, né, ele quer vivenciar tudo isso muito. A gente tem muitos alunos que procuram realmente esportes, querem focar nisso, de repente plantear uma bolsa de estudos depois, atlética na universidade. A escola vai conseguir dar um suporte incrível e também ele vai poder vivenciar todos os jogos, né, que a cidade oferece, além dos diversos pontos turísticos que a Filadélfia tem. Ainda na localização, então, nesse mapinha da esquerda, só para vocês se situarem,
né? Então ali a gente tem no pin vermelho onde está localizada a Ryan, como eu comentei, 40 minutos do centro da Filadélfia, acima 1h30 Nova York, 3 horas abaixo Washington DC, e se vocês forem para a direita ali, a costa de New Jersey, que oferece várias praias excepcionais. E no mapa da direita, só para vocês terem uma ideia da dimensão do campus, né, da escola, então a gente tem uma visão aí aérea, né, da escola, então com todas as quadras, os ginásios, então ela é uma escola que tem uma infraestrutura muito bacana, ela oferece tudo que o estudante precisa ali dentro do próprio campus, então ela é realmente muito grande, ela tem aquela carinha de campus mesmo, que a gente vê das high schools americanas. Então, reforçando como funciona o ano letivo nos Estados Unidos, tá? Começa em agosto, em média, né? Começa em agosto, em geral, nas escolas. A data varia bastante, mas a grande maioria dos casos começa aí no meio de agosto para a segunda quinzena do mês. E termina sempre maio, né? Final de maio, alguns casos início de junho. Então, muitas escolas terminam aí dia 20 de maio as aulas, tá? Durante o ano letivo, todas as escolas têm 3 breaks. As datas em si variam de acordo com a escola, mas basicamente a gente tem uma semana de break em novembro, que acontece durante o Thanksgiving, Ação de Graças, então é um feriado muito importante nos Estados Unidos. Então, durante uma semana, os alunos não têm aulas. O Christmas Break, que na verdade são as férias de final de ano, então eles não têm férias longas no final do ano, né? Eles têm apenas 2 semanas de pausa, e geralmente acontece do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro. Então, junta aí Natal e Ano Novo. E o Spring Break, né? Que é o break de primavera, que é quando começa a primavera, né? Para eles é super importante, que é quando começa a ficar mais quente, né? A preparação para o verão, que acontece em abril, em alguns casos em março, tá? Uma semana também. E por que é importante saber disso? Porque nessas semanas o aluno não tem aula. E quando o aluno está hospedado no boarding, né, nos dormitórios da escola, os dormitórios fecham. Então o aluno precisa sair da acomodação. E aí, o que a escola faz, né, com esses alunos? Então, no feriado de novembro e no feriado de abril, a escola promove uma viagem para todos os alunos, né, fazerem juntos com responsáveis pela escola, com professores. E essa viagem tem custo extra. No Christmas Break, no final do ano, essa viagem não é oferecida. Então, na maioria dos casos, os alunos ou voltam para o Brasil para passar os feriados, né, as festas aqui no Brasil, comemorar Natal, Ano Novo com a sua família, ou a família vai para os Estados Unidos e faz uma viagem com esses alunos, com esse aluno, aliás, né, com seu filho, enfim. Então, é super importante a gente avisar isso antes, né, para os pais já se programarem o que vão fazer com os filhos nessas datas. Se eles não quiserem fazer as viagens oferecidas no Thanksgiving e no Spring Break, não tem problema, mas os pais vão ter que providenciar uma estadia para o aluno, né? Então, em alguns casos, fazem alguma viagem ou tem familiar nos Estados Unidos, enfim, fica a critério da família. Aqui é apenas um resumo de todas as matérias, esportes e atividades extracurriculares oferecidas pela escola. Se vocês tiverem interesse em receber essa apresentação depois por e-mail, é só me contatar que eu envio para vocês. Eu sei que é bastante informação, mas aqui é só um panorama geral do que a escola tem a oferecer, tá? Então, como funciona a questão de aulas, né? Todos os nossos alunos fazem 7 matérias em geral, tá? As 5 matérias obrigatórias pelo MEC. Então, lembrando, quais são essas 5 matérias obrigatórias? O inglês, uma matéria de matemática, uma matéria de ciências, que pode ser física, química, biologia, uma matéria de estudos sociais, história, geografia e o esporte. Então, os alunos escolhem matérias dentro aí dessas categorias para formar a sua grade curricular e trazer de volta o currículo para o Brasil, né? Então, fazendo essas matérias obrigatórias, o MEC entende que o aluno pode continuar as aulas aqui normalmente. Além dessas 5 matérias, eles têm opção de escolher
2 eletivas, que nós chamamos. Então, são matérias opcionais. E os Estados Unidos, eles têm um foco muito vocacional, né? Eles já focam no... Retomando, então, a ideia é que o aluno se descubra profissionalmente ainda durante o high school, e não durante a faculdade, durante a sua carreira, né, sua vida profissional. E é por isso que a gente vê aqui diversas eletivas focadas realmente, né, em carreiras mais vocacionais, que a gente chama. Então, todos os alunos têm um conselheiro vocacional que ajuda todos eles a montar a sua grade curricular, a traçar realmente um plano de estudos para que eles possam atingir o objetivo ao final do programa. Então, alguns exemplos de matérias mais vocacionais que a Ryan oferece são jornalismo, empreendedorismo, negócios, contabilidade, finanças, engenharia. Então, é muito bacana que eles possam fazer esse tipo de matéria ainda no high school, para ver se gosta mesmo, se não gosta, e ir direcionando realmente para aquela carreira que eles desejam seguir. A escola, além disso, oferece APs e Honors, que a gente vê aqui no nosso segundo tópico na parte de Academics. E o que são as APs e Honors? Então, as escolas não oferecem somente as matérias regulares, as eletivas regulares, né? Elas oferecem níveis diferentes de realmente dificuldade daquela matéria. Então, as APs são matérias avançadas, o aluno pode fazer uma biologia regular, uma biologia standard, por exemplo, ou ele pode fazer uma biologia avançada. Então, o primeiro ponto dessa matéria avançada é que, como o próprio nome já diz, ela é mais complexa, então ela vai além do que foi ensinado na matéria standard, e além disso, as APs, que são Advanced Placements, nós chamamos apenas de APs, elas concedem créditos para a universidade. Então, o aluno fazendo uma AP em biologia, uma biologia avançada, ao final do curso, ele faz um teste, sendo aprovado nesse teste, ele já ganha um número de créditos para a universidade. Então, ele elimina a parte da matéria, né? Então, é realmente um conteúdo de universidade ainda no high school. E para quem deseja fazer universidade nos Estados Unidos depois, isso é muito bacana, por já ter realmente a possibilidade de eliminar uma parte da matéria e já realmente fazer ali um conteúdo de universidade ainda no colegial. E as honors são matérias de honra, então elas também são mais complexas, são matérias que vão conceder aí um prestígio extra no currículo do aluno. As escolas também oferecem, a escola também oferece, né, matérias relacionadas a artes, então a gente sabe que nos Estados Unidos isso é super importante, as escolas elas recomendam, né, que os alunos façam realmente pelo menos uma matéria relacionada a artes. Elas recomendam, na verdade, que os alunos se formem como um todo, né? Então, é importante fazer as matérias acadêmicas, mas artes também é importante, a parte de esportes, a parte de atividades extracurriculares. Então, o conselheiro vocacional vai sim recomendar que o aluno escolha pelo menos uma matéria relacionada a artes para fazer durante o seu programa. E também temos aí os esportes na segunda coluna, oferecidos pela escola. A gente sabe que os Estados Unidos dá muito valor aos esportes, e um ponto super importante é que os esportes são sempre sazonais nos Estados Unidos, né? Isso significa que durante a temporada de outono, que acontece de agosto a outubro, esses são os esportes oferecidos. Quando partir para a temporada de inverno, novembro a janeiro, o aluno precisa escolher outro esporte para praticar. Na temporada de primavera, de fevereiro a maio, um terceiro esporte. Tá? Então, é importante o aluno saber que ele não vai jogar um único esporte o ano inteiro. Na verdade, ele tem a possibilidade de jogar 3 esportes diferentes. E a gente sempre recomenda, claro, ele testar esportes que ele não faria no Brasil, como futebol americano, um beisebol, cheerleader, por exemplo. Então, a escola oferece cheerleader o ano inteiro. Então, para as meninas interessadas aí em testar cheerleader, né, em fazer parte disso, a gente sabe que isso é super forte na cultura americana e aqui no Brasil a gente não tem, é bem bacana, né, para realmente ter uma imersão de fato na cultura.
E na terceira coluna, nós temos os clubes, atividades extracurriculares, que não são uma matéria, né, propriamente dita, mas são levados muito a sério nos Estados Unidos e contam muitos pontos no currículo. Então, para o aluno principalmente o aluno que vai fazer universidade depois nos Estados Unidos, é super recomendado que ele faça parte de clubes, ele escolha algum clube que ele tem interesse, algo pode ser relacionado à carreira dele, por exemplo, que ele quer seguir. Se não tiver nenhum clube interessante, ele é encorajado a criar o próprio clube. Então, vamos supor que ele tem interesse em fazer um clube de fotografia. A gente não tem clube de fotografia na Ryan, por exemplo. Então, ele pode se juntar com outros alunos que têm esse interesse em comum. Eles vão ter que montar um projeto, fazer uma apresentação, e ele vai liderar esse clube. Inclusive, criar um clube, né, fundar um clube, é visto com muito bons olhos pelas universidades, porque demonstra liderança, demonstra iniciativa. Então, as atividades extracurriculares fazem parte do dia a dia dos nossos alunos, dos alunos americanos, e é super importante eles se engajarem na comunidade da escola, né? A escola pede que todos participem de pelo menos um clube. Os horários são os mais variados, então existem clubes que são 2 vezes por semana, de final de semana, à tarde, no intervalo, então realmente varia bastante. Ele vai ter a possibilidade de conhecer um pouquinho de cada um para fazer a sua escolha. Aqui nós temos algumas fotos da escola, então como eu comentei, ela é realmente uma escola grande, ela tem um campus de fato, né, aqueles campus que a gente vê nos filmes, então é uma escola para um aluno que quer realmente essa imersão na cultura americana, com cafeteria, né, disponível na escola. E falando sobre refeições, pensão completa inclusa todos os dias, tá? Então, o café e o jantar eles fazem nos dormitórios, mesmo ali dentro do próprio campus, mas no prédio dos dormitórios, e o almoço acontece na própria escola. E a gente tem o link de um vídeo aí, né, que é um tour da escola, com alguns depoimentos de alunos, então depois vocês têm a possibilidade de assistir. Como eu comentei ainda sobre as dependências da escola, então, por ser uma escola de 847 alunos, né, ela realmente é uma escola espaçosa, com muitas salas de aula, com ginásios, com quadras, então é uma escola que tem muito a oferecer para os alunos. Inclusive, eles têm uma simulação de tribunal dentro da própria escola, para os alunos que queiram aí seguir carreira em direito, né, ou enfim, algo relacionado à área, eles têm a possibilidade de fazer matérias e também participar de clubes referentes a isso. Então, nessa foto aqui, a gente vê uma simulação de tribunal. E é bem bacana para o aluno sentir na prática, né, como é a carreira, como seria, se ele realmente gosta, não gosta, enfim, é muito dinâmica, né? As aulas são muito dinâmicas nos Estados Unidos, muito práticas. Falando um pouco então sobre os dormitórios da Ryan, eu comentei lá no início que os dormitórios são um selling point, né? E isso é verdade. Então, acho que a gente tem aqui uma localização privilegiada, uma escola com campus, uma infraestrutura incrível e dormitórios também sensacionais, né? E aqui a gente traz alguns detalhes sobre os dormitórios para vocês. Então, como eu já comentei, 24 horas de supervisão, 7 dias na semana. Então, existe sempre uma equipe disponível, adultos disponíveis, para dar todo o suporte para o aluno durante o programa, né? E não somente ajuda no dia a dia, mas também responsáveis por definir junto com os alunos o que eles farão no final de semana, qual vai ser o passeio, a atividade. A gente sabe que, é claro, o High School é um programa acadêmico, é um programa de estudos, mas os passeios, o lazer são importantes, fazem parte da experiência do intercâmbio e essa equipe, ela está disponível para isso, né? Então, os alunos se reúnem junto com a equipe para decidir, vamos para Nova York esse final de semana, a gente vai num parque de diversões, a gente vai patinar no gelo. Então, essa equipe, todo esse suporte também se estende à questão do lazer, do entretenimento dos alunos. Tá? E uma diferença bem bacana aqui é que essa equipe ela tem contato direto com os pais no Brasil. Então, é claro que nós temos, né, a 3W envolvida,
a agência, nós sempre estamos a par de tudo que está acontecendo, a agência também, mas o contato direto dessa equipe com os pais no Brasil facilita e muito na resolução de questões no dia a dia. Então, muitas vezes é uma situação pequena que é facilmente resolvida e por conta de demora, né, nos processos, natural, né, essa demora, passando por várias pessoas, aquilo pode se estender mais do que deveria. Então, a gente sabe que rapidez na resolução de problemas é essencial em qualquer intercâmbio e no high school principalmente, porque estamos lidando com adolescentes que estão longe dos pais. Então, esse contato direto com os pais aqui no Brasil faz toda a diferença. Então, a gente sabe que isso é muito importante no programa de high school. Como eu já comentei com vocês, eles têm o ESL e a preparação para TOEFL e SAT dentro da própria acomodação. Então, o suporte, né, na preparação para a carreira, para a universidade, se estende para os dormitórios. Então, não acontece somente dentro de sala de aula, eles têm essa preparação na acomodação também. Eles fazem encontros regulares em college, então tours, né, em universidades, e também os colleges vão até a escola, eles realmente têm essa imersão na preparação para a universidade. Todas as refeições são preparadas por chefes, então, como eu comentei, o café e o jantar acontecem na própria acomodação, e são chefes realmente, né, que fazem a refeição, então a gente tem uma variedade muito grande, a gente sabe que isso é super importante, né, o High School é um programa desafiador, um programa de muitas mudanças, né? E a comida é uma dessas mudanças que no dia a dia faz toda a diferença, ter uma variedade de refeições. Então, com os chefes, né, eles realmente se dedicam a agradar a todos os alunos. Um grande diferencial da Ryan é que nós estamos oferecendo para os 5 primeiros alunos matriculados quartos individuais com banheiros privativos. Tá? Então, boa parte dos boarding schools, na verdade, os quartos são compartilhados. A Ryan é a única escola que oferece quarto individual, então a gente sabe que o brasileiro gosta bastante de quarto individual e é possível oferecer isso na Ryan. Tá? Todos os dormitórios foram renovados em 2013, eles fizeram uma super reforma. Os dormitórios em si têm mais de 20 nacionalidades diferentes, então é um mix muito bacana. E como eu comentei, a escola está entrando agora no mercado brasileiro, então não tem brasileiros hoje estudando na Ryan. Eles querem realmente que tenha mais brasileiros lá e por isso nós estamos com a super promoção. A área comum é incrível, então eles têm uma área ali com mesa de ping-pong, sinuca, piano, TV com videogames, são 44 quartos, 6 áreas de estudos, né? Então, onde os professores ficam dando aquele suporte que a gente já comentou, de Excel, de preparação para TOEFL, de SAT, acontece nessas áreas de estudos. Então, um aluno quer um ambiente, né, mais tranquilo para estudar, para fazer a sua lição de casa, ele tem, né, áreas designadas para isso. Todos os alunos que se hospedam na Ryan entram em uma das universidades top 100 dos Estados Unidos, então, voltando, né, 100% dos alunos entram em universidades americanas e em top 100 nos Estados Unidos. Então, realmente a preparação para a universidade é diferenciada. Todos os quartos, então, como a gente já comentou, são suítes com escrivaninha e são 20 hectares de terreno, então é bem grande a escola, né? Como a gente comentou, uma escola espaçosa, e o aluno tem ali o espaço para a prática de esportes, de artes, tem piscina na própria escola, academia, e tem até uma pista de patinação no gelo. Então, os alunos que ficam hospedados nos dormitórios, eles têm acesso a tudo isso durante todo o programa, né, todos os dias. E uma cozinha totalmente equipada. Então, para um aluno que quer cozinhar, que gosta de cozinhar, ou muitas vezes quer mostrar a cultura do seu país, né, para os colegas ali, eles têm a possibilidade de cozinhar, a cozinha ali totalmente equipada e, é claro, com supervisão dos adultos. E aqui nós temos, então, algumas fotos do dormitório da Ryan. Então, realmente, tem uma carinha de campus de universidade, né? Então, quando a gente vê
os quartos das universidades, eles são muito parecidos com o que a Ryan oferece, e isso é bacana porque o aluno ele já começa a se familiarizar com esse ambiente de dormitório, de morar dentro do campus da universidade. Então, para quem quer fazer depois universidade nos Estados Unidos, já morar numa boarding school, em dormitórios, dentro do próprio campus da escola, né, nos alojamentos, facilita e muito na adaptação depois que ele for para a universidade. Então, essa daqui é a carinha aí do quarto da Ryan. E aqui o valor promocional que a gente já comentou. Tá? Então, o valor do semestre letivo hoje, né? Hoje é dia 6 de abril de 2020, está saindo $16.475, uma economia de $11.575. Então, o valor original é, na verdade, $28.050, né? Uma economia aí gigantesca no valor do semestre letivo, é um valor imperdível para uma boarding school preparatória. E o valor do ano letivo, 31.550, sendo que o valor original era 56.100, tá? E o que está incluso nesse valor? Praticamente tudo. A gente fala que nosso valor é quase all inclusive. Então, geralmente os pais mandam apenas uma média de $150 por mês para os seus filhos. Depende muito do aluno, às vezes até menos do que isso. Por quê? Já está incluso a escola, os livros, todas as excursões acadêmicas propostas pela escola já estão inclusas nesse valor, a acomodação com pensão completa, o estudante não precisa gastar com transporte público para ir até a escola, já que ele está hospedado dentro do próprio campus, o transfer de chegada e saída já está incluso, o seguro-saúde. Então, na verdade, para que esses $150, para que os pais enviam, né, para os alunos? Para algum gasto pessoal, compras, né? Precisa comprar alguma coisa para si, para algum passeio que eles queiram fazer no final de semana. Então, realmente é um gasto que varia bastante. Alguns alunos gastam menos do que isso. Então, praticamente tudo incluso ali no dia a dia. Ele não precisa gastar dinheiro com nada, né? A escola pede uniforme. Como vocês viram em algumas fotos anteriores, é um uniforme até simples. Então, é uma calça preta, uma camiseta da escola, e esse custo sim é à parte. Geralmente os alunos compram ali tudo no primeiro mês, vão gastar de $100 a $200, depende do aluno, depende da quantidade de camisetas, de calças, de agasalhos que o aluno comprar, mas geralmente ele faz essa compra logo no primeiro mês, que ele já fica com um kit ali, né, de uniforme para usar durante todo o ano letivo. E falando sobre a parte operacional, salientando que o nosso processo, nós não pedimos o application completo logo de cara, tá? Então, a gente, na verdade, faz um processo de aceitação primeiro com o aluno, e ele só vai preencher o application completo depois do aceite. Então, quando ele preencheu o application, ele já sabe que ele foi aceito, que está tudo certo. Ele não precisa preencher tudo para saber se vai ser aceito ou não pela escola. Então, o nosso processo operacional envolve um pré-application, que tem 7 páginas. 2 dessas páginas são apenas informações pessoais do aluno, que ele mesmo preenche e assina. Informações realmente sobre ele, onde ele mora, se ele tem alguma condição médica que precisa ser informada à escola. Uma carta dele, né, de intenção, contando um pouquinho por que ele quer fazer o programa, quais são os objetivos dele. E nós temos um questionário do professor de inglês e de matemática aqui da Escola do Brasil. Então, ele só assinala e assina. A gente envia junto com o pré-application o ELTS, né, o teste de inglês que vocês aplicam aí na própria agência, ou qualquer outro teste que o aluno já tenha. Então, se ele já tiver um Cambridge, um TOEFL, pode ser utilizado. E o histórico escolar dos últimos 3 anos com uma tradução simples. Não precisamos de tradução juramentada. É só uma tradução realmente para transformar aí as notas de números para letras, para a escola poder saber como que esse aluno é academicamente. Com tudo isso, a gente marca uma entrevista por Skype em inglês com o aluno. Então, quem faz essa entrevista é a própria escola ou uma equipe da 3W responsável por entrevistas. É uma entrevista que gira em torno aí de 10 a 15 minutos, é mais um bate-papo, é muito simples, para conhecer esse aluno. Então,
O entrevistador vai perguntar onde ele mora, o que ele gosta de fazer no tempo livre, como que é a família, qual matéria ele mais gosta na escola. Então, é realmente um bate-papo. Com isso, a gente já sabe se o aluno foi aceito pela escola. E aí sim ele vai realmente se comprometer financeiramente com a 3W e preencher o restante da documentação. Então, o nosso processo, ele é quebrado, que a gente fala, né? A gente não pega toda a documentação logo de cara, o aluno não precisa pagar nada antes de saber se foi aceito. Ele só vai se comprometer financeiramente após o aceite e se ele quiser dar continuidade à matrícula. Tá? E falando de pré-requisitos, é bem importante salientar que tanto a Ryan quanto várias escolas que nós trabalhamos, que nós temos no nosso portfólio, são bem flexíveis quanto a isso. Então, o aluno não precisa ter um super nível de inglês, nós não temos uma nota mínima no ELTS, ele vai ser avaliado como um todo. Tá? Então, se o aluno não tiver um nível tão alto de inglês, não tem problema. A Ryan oferece o ESL, como nós já comentamos. Outras escolas também oferecem o ESL. Se o aluno tiver notas medianas, se ele for repetente, ou mesmo um aluno que tem alguma condição médica, né? Um aluno que de repente tem depressão, tem ansiedade, dislexia, tudo é possível. Tá? Então a gente precisa ser honesto no pré-application, informar a escola, e a escola conseguindo dar suporte para esse aluno, ela vai aceitá-lo numa boa, tá? Então, seja Ryan ou qualquer outra escola, a gente consegue sim fazer a colocação de alunos com esse perfil. Tá? Então, nos consultem, não precisa dizer não logo de cara. Na verdade, a gente sempre diz na 3W, a gente nunca fala não. A gente sempre consulta e a gente, na maioria das vezes, consegue sim encaixar o aluno em algumas das nossas opções. Tá? Bom, aí vocês têm todos os meus contatos, então fiquem à vontade para me contatar por e-mail, por WhatsApp, por Skype, seja como for, mais fácil para vocês. Eu fico à disposição para ajudar no dia a dia, na indicação de uma escola, né, para ajudar aí na sondagem, no filtro da melhor opção para o seu aluno e também para fazer atendimentos presencialmente, se você for daqui de São Paulo, ou por Skype, por Zoom Meeting, se você for de outros estados. A gente, tanto eu quanto a Natália, nós fazemos atendimentos a famílias junto com vocês, porque nós entramos com detalhes da escola. A gente sabe que isso é fundamental. O aluno que vai para uma escola particular, ele quer detalhes, e nós estamos à disposição para fazer tudo isso. Então, pensem em nós como uma extensão da agência de vocês, tá? Podem contar conosco para ajudar em todos esses detalhes. E aí também nós temos as nossas redes sociais, aqui no YouTube, como vocês já estão aqui, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente tem vídeos de escolas, de depoimentos de ex-alunos, outras videoaulas, algumas lives que nós fazemos também, então vale a pena dar uma conferida. E nas nossas mídias sociais também a gente está sempre postando vídeo, posts relevantes, indicação de escolas, então vale super a pena nos seguir tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigada pela atenção de vocês, por ter assistido essa videoaula e ótima semana, ótimo dia, ótimo mês para todos vocês.